Olha só, boa noite a você que está aí. Tenho certeza que está ansioso por esse momento, porque nós temos hoje, junto conosco, uma das figuras mais ilustres da nossa cidade, uma liderança feminina que tem se destacado no cenário nacional como uma liderança carismática, uma pessoa maravilhosa. Esse decorre de um projeto no qual a gente vai aproximar, a OAB pretende aproximar a advocacia das lideranças e de uma maneira muito especial nesse mês de março, as lideranças femininas. Já entrevistamos aqui nessa semana a doutora Graziela Brianese. Hoje estamos com uma pessoa muito especial, a doutora Paloma. Paloma Nicolete. Olha, primeiramente é uma honra recebê-la aqui na minha casa, no meu estúdio, no meu escritório. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de vir aqui. E hoje é um bate-papo informal, é algo que a gente vai procurar falar de uma forma bem descontraída, então eu vou me permitir chamá-la de você para que a gente converse. Eu queria que você falasse um pouquinho aí como é que está se sentindo, como é que você recebeu esse convite. Vamos lá, vamos começar o nosso papo dando uma boa noite para os seus... Boa noite para todo mundo que está nos seguindo aqui nesse momento, sexta-feira à noite, né? Todo mundo com outros programas para fazer e para um minutinho para nos assistir aqui. Bom, doutor Dimas, esse convite foi feito inicialmente pela doutora Graziella. Eu a convidei para conhecer as nossas instalações da Procuradoria do Estado aqui. E ela esteve lá com a gente, muito simpática, muito solícita. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E aí ela comentou comigo sobre esse projeto, se eu aceitava. Eu falei, doutora, eu estou à disposição. Aí foi quando o senhor... Posso te chamar de você? Você, por favor. Foi quando você entrou em contato comigo para a gente acertar um dia que seria possível. E para mim é uma honra a gente estar aqui nesse mês da mulher, né? Assim, trazendo uma mensagem, quem sabe, para inspirar alguém. Esse é o objetivo, inspirar. Inspirar, eu acho que é o que está faltando hoje nas pessoas, inspirar uns aos outros, né? Com o seu exemplo, com o seu jeito. E vamos lá, vamos começar então, já começamos, mas vamos conversar aqui sobre de onde você é? Nasceu aqui em Pouso Alegre? Não, sou daqui de pertinho, sou de Jacutinga. Sou daqui de pertinho, de família italiana, de pai e mãe, né? A família dos meus avós, tanto do meu pai quanto da minha mãe, são de procedência italiana. Vieram, né? A família veio da Itália para cá e eu fui criada em Jacutinga até os meus 18 anos, quando eu fui para a faculdade. Aí o mundo do direito tomou conta da minha vida e eu comecei a mudar de cidades. Hoje está estabelecida em Pouso Alegre. Está morando em Pouso Alegre. Eu vou fazer 15 anos aqui em Pouso Alegre já. 15 anos? 15 anos em Pouso Alegre. E desde que eu vim para cá, eu já vim na Procuradoria do Estado, na Advocacia Geral do Estado, no escritório seccional daqui. Sim. Então, desde novembro de 2008, eu estou em Pouso Alegre. Nossa. Agora eu já sou praticamente uma pouso-alegrense. Cidadã pouso-alegrense. Jacutinga que se cuide, viu? Jacutinga, eu amo Jacutinga de paixão também. E sempre que eu posso, eu vou para lá. Olha só. E vamos lá. Hoje você trabalha onde mesmo? Na Advocacia Geral? Aqui em Minas, né? O nosso trabalho é conhecido no Brasil inteiro como as procuradorias estaduais, né? A gente defende os governos de estado, mas em Minas Gerais foi criada a Advocacia Geral do Estado, que unia a Procuradoria da Fazenda e a Procuradoria do Estado. Então, recebeu, inclusive, tem muita gente que acha que nós copiamos da AGU e foi o contrário. A AGU foi criada antes da AGU. A Advocacia Geral da União, então, foi inspirada, né, o nome da Advocacia Geral do Estado de Minas. Que legal. E então nós estamos aqui representando o Estado de Minas em todos os processos.
até o início da pandemia somos em 6 procuradores hoje, né? Embora a instituição se chame Advocacia Geral do Estado, os cargos são procuradores do Estado. E a gente atendia toda a região. Agora, com o processo eletrônico, nós pegamos processos do Estado inteiro, mas em uma divisão igualitária de todas as regionais. E Pouso Alegre tem essa unidade, que é um escritório seccional, vinculada à Regional de Varginha. Então, nós somos ainda maiores. O sul de Minas, assim, é totalmente atendido pela Regional de Varginha. Nós somos um dos escritórios seccionais, junto com Poços de Caldas e Pasto. Mas o escritório de Pouso Alegre, com certeza, é o mais proeminente. É o mais proeminente. E me conta na advocacia, na Procuradoria do Estado, você ocupa uma função de liderança lá, certo? Pode falar um pouquinho para a gente? Eu sou coordenadora do escritório seccional de Pouso Alegre, né? Com muita honra eu recebi essa função do Dr. Rodrigo Maia, que deixou o escritório já muito organizado para mim. Então, hoje eu faço essa coordenação da sede daqui, de Pouso Alegre. Antes de assumir, eu assumi a coordenação do Núcleo de Administrativo e Pessoal, que eu passei, né, o meu lugar para a doutora Fernanda, que é uma profissional extremamente competente, então a gente focava mais em um tema só, e agora eu estou aqui na coordenação, mas aqui eu não tenho problemas com os meus trabalhos, aqui não tenho tantas dificuldades, porque o escritório já chegou na minha mão muito, muito redondinho mesmo, muito equilibrado. Mas a gente poderia dizer que é um ambiente assim que dominado, geralmente a predominância é masculina ou não? Com certeza. Hoje nós somos 2 procuradoras mulheres e 4 procuradores homens aqui em Pouso Alegre, por exemplo. Eu fui a única procuradora mulher aqui por muitos anos. Entretanto, nós temos um histórico de procuradores aqui em Pouso Alegre que nos precederam já há algum tempo. Alguns de vocês devem conhecer a doutora Carmen Dantas. Ela foi procuradora do Estado aqui, e ela é daqui também. Então, nós temos um histórico de mulheres na Procuradoria em Pouso Alegre. E é desafiador? É muito. Nesse ambiente eminentemente masculino. É diferente, liderar, né? Eu diria que liderar hoje não é tão difícil, porque eu convivo com muitas pessoas excelentes. São pessoas, assim, muito abertas mesmo à discussão, à conversa. E a minha parte, né, de administrativo, hoje eu tenho um servidor homem. As nossas servidoras são mulheres, eu tenho muita facilidade para lidar com isso, mas a gestão em si é um desafio. É um desafio, né? É um desafio, sim, e nós mulheres temos como que eu diria, uma maneira de lidar um pouco diferente dos homens, né? Acaba que naturalmente nós somos mais flexíveis, mais menos duras, digamos assim. Então, mas eu procuro na liderança refletir muito. Sim. Antes de tomar algumas decisões. Muitas vezes a Karina, que é a nossa diretora, ela traz algumas coisas para mim e eu falo, Karina, me dá um tempinho, deixa eu refletir. Né? Então... Aliás, mandar um abraço aqui para Karina. Karina, tudo de bom, viu? Eu conheço a Karina, uma pessoa maravilhosa. A Karina, a Débora, a Bruna, elas são nossas mãos direitas, esquerdas, nossos dedos, elas que resolvem muita coisa, elas filtram muita coisa, elas conseguem resolver muita coisa antes de chegar em nós procuradores, daí só chega mesmo quando elas não conseguiram resolver, elas são espetaculares, né? São. Olha só, esse momento, esse bate-papo aqui hoje, que eu não chamo de entrevista, chamo de momento de conhecer a doutora Paloma Nicoletti, é um momento assim
muito esperado por mim, a realização de um sonho, conhecer mulheres maravilhosas aqui da região, lideranças aqui da região. Esta semana nós tivemos a grata oportunidade de conversar com a doutora Graziela Brianesi, hoje a doutora Paloma Nicoletti. Na semana que vem entrevistaremos a Amanda Xavier, ela é diretora de uma multinacional aqui em Pouso Alegre, e no dia 28 a doutora Estela, que assumiu a delegacia regional aqui da região, aqui de Pouso Alegre, do sul de Minas, especificamente de Pouso Alegre. Nós temos aqui hoje no estúdio o apoio do nosso querido amigo Eduardo Lagata. Ele fica aqui nos bastidores e eu vou até pedir para você desligar o ar, por favor. Eu acabei esquecendo. Bom, pessoal, a gente estava falando aqui das mulheres com as quais você se relaciona e com certeza, quando você ouve um colaborador falar bem do superior hierárquico, do líder, é porque realmente ela é uma liderança diferenciada. Qual é o segredo para encorajar e apoiar essas mulheres para que elas progridam em suas carreiras, assim como você? Eu não sei, doutor Dimas, para ser bem honesta, eu acho que a gente não tem uma fórmula, né? Eu acho que a gente faz primeiro. E como é que se diz o ditado? A palavra prega e o exemplo arrasta. Eu acho que é bem por aí. A gente faz e mostra que é possível ser feito. Sim. Porque não adianta eu passar uma atribuição, alguma coisa que eu mesmo não saiba fazer. Então, vamos lá, vamos fazer primeiro, vamos dividir. O pessoal, às vezes, alguns têm mais... como que eu diria, habilidades em algumas áreas e nós em outras, e assim nós vamos construindo junto, né? No final das contas. Eu me lembro, logo que eu formei, eu li um livrinho, ele era O Monge Executivo. O Monge Executivo foi o primeiro livro que eu tive que ler na liderança. E eles ensinam como é que a pirâmide tem que ser invertida. Então, quem domina o pensamento da sua equipe é quem está no contato direto. Você é aquela que dá o exemplo primeiro, né? Aquela que faz primeiro para depois os outros virem e construírem sobre aquele exemplo uma estrutura grande, viçosa, né? Então, eu imagino que seja por aí, não sei. E um dos objetivos desse nosso encontro aqui hoje é para que as mulheres, as lideranças pouso-alegrenses, atuando de forma espetacular na liderança, elas possam ser fonte de inspiração para outras mulheres. Então, eu entendo que esse momento aqui pode estar inspirando alguém aí do outro lado da telinha, inspirando alguém para que seja melhor e para que saiba também que não é preciso você ser, pelo fato de ser uma liderança, você pisar em ninguém. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu acho que o respeito é o primeiro passo para qualquer tipo de relacionamento, né? E eu tô achando muito interessante porque hoje as pessoas falam muito em empoderamento, né? Empoderamento. Eu fico um pouco desconfortável com essa questão de empoderamento, porque poder traz uma sensação tão, né, coercitiva, uma coisa tão... E a liderança não, né? A liderança ela é mais leve, ela é mais construída, ela é participativa, né? Eu acho que eu fico bem mais à vontade, muito embora eu não me considere um exemplo. Mas eu... gostei dessa abordagem que o senhor está trazendo para a gente, porque o tal do empoderamento me deixava bem desconfortável. O empoderamento é porque alguém te deu poder. E que poder é esse que você tem, né? É um pouco, eu acho desconfortável para as mulheres mesmo esse termo. É claro que eu reconheço que tem que ter um termo para o momento que as mulheres estão vivendo, de colocação, de reconhecimento, na vida profissional, na vida financeira, né? A gente precisa ter um termo para definir isso, mas
não é para mim o empoderamento a palavra correta. Mas existe desigualdade? E como é que a senhora trata isso no ambiente de trabalho, com as suas colaboradoras? Se é que existe desigualdade, se a senhora entende que existe desigualdade de gêneros, como é que é tratado isso com a sua equipe, com a sua galera? Doutor Dimas, eu venho de uma família eminentemente, assim, proeminentemente feminina. Do lado do meu pai eu tenho 7 tias, Nossa. Da minha mãe mais 6, e vim de uma cidade em que a mulher sempre trabalhou e sempre deu exemplo. Então, assim, se você chegar em Jacutinga, quem comanda o mercado local é a mulher, né? Elas que são donas das malharias. Então, eu venho desse ambiente. Para mim, lidar de igual para igual com um homem é muito tranquilo. Eu nunca tive essa dificuldade. O que eu comecei a perceber quando eu saí, né, dessa minha bolha é que, de fato, existe Quando eu tomei posse na Procuradoria, éramos em 15. 4 mulheres e 11 homens. Aí, então, eu começo a identificar que existe, de fato, uma diferença conjuntural, digamos assim, mas, pessoalmente, eu não posso dizer que eu tenha dificuldades. Os homens com quem eu trabalho sempre foram muito educados comigo, sempre foram muito solícitos. Eu não vejo, assim... Por isso, eu acho até difícil dizer qual seria a tática para lidar com isso. Porque é natural. Sempre foi natural. Flui. Sempre foi natural, exatamente. Pra gente, assim, homem e mulher tá na mesma situação. Meu pai costuma brincar que lá em Jacutinga, as mulheres, os maridos, eles cuidam do dinheiro. Eles vão ao banco. Brincadeira, gente. É só uma brincadeira para descontrair. Mas é isso. E hoje, com a minha equipe também na Procuradoria de Muitas Mulheres, é muito fácil de lidar. Sentir discriminação por ser mulher em algum momento, não posso dizer isso. É claro que eu reconheço que as mulheres precisam ter o seu afastamento para ter filhos, e isso atrasa o crescimento na carreira delas. Mas isso são outras questões que eu não lido pessoalmente. São questões macro que a gente precisa buscar saídas e novas legislações, novas formas de lidar com isso. Mas não é uma coisa pessoal, de que eu tenha sido discriminada pessoalmente por ser mulher. Muito legal, muito bom. E agora, com tantas responsabilidades assim, no trabalho, como é que a senhora equilibra aí a questão pessoal, a questão do trabalho, a questão pessoal, a questão familiar? Como é que a senhora consegue, até para tentar dar as dicas? Né? A gente se dedica muito mais para ao profissional do que para o pessoal, sem dúvida. Mas eu costumo dizer, isso eu aprendi com um colega meu, que disciplina é liberdade, né? Disciplina e liberdade. E aí, quando você consegue manter tudo organizado... O senhor viu meu celular, né? É tudo divididinho, tudo organizadinho. Então, ela está falando... Eu fui pegar o celular dela para a gente fazer essa transmissão. E ela coloca os ícones tudo em pastinhas, tudo separadinho. Precisa ver que organização. Começa por aí. E quando a gente começa a se organizar, a gente consegue daí trazendo essas prioridades, né? Eu tenho um marido que respeita muito o meu momento profissional também. Essa semana eu ainda comentei com ele, falei, amanhã eu vou trabalhar a noite inteira, né? Não conte comigo para jantar, não... E ele numa boa. Tá tranquilo. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Aproveita e manda um alô. Certeza que ele tá te assistindo ali. Beijão, amor. Agora, essas questões, ainda ficando nessa questão nas questões familiares, um pouco antes da gente entrar aqui, tá, de acionar as câmeras, a doutora falou que foi levar o pai para uma viagem lá no Sul. A sua família é do Sul? Não, né? Os pais...
A minha família é daqui. A família dos seus pais foi Os levar meus pais são... Não, eu fui com eles pra gente passear o final de semana. passear final de semana. Como é que consegue conciliar aí ainda a vida familiar da sua família e trazer ainda o seu, cuidar, ter esse zelo ainda com seus pais? Eu acho que Eu levei o meu computador, o meu laptop junto, o meu token. Domingo eu estava trabalhando, Nossa. dou aquela corridinha no computador, assim, e a gente, enfim, vai conciliando. Meu pai é advogado, minha mãe me entende completamente, minha mãe é maravilhosa. Então a gente vai intercalando e todo mundo se entende. E também a minha família trabalha muito, né? Então um procura entender o outro. Eu falo muito de o trabalho é um prazer para vocês? O trabalho? É. É. Porque eu já. Falo que tem gente que senta, por exemplo, domingo à tarde, tem gente que senta e fica mexendo no celular. Eu abro o meu sistema, né? O meu Tribunos, que a gente brinca, e eu começo a organizar o processo. Olha só. Eu sinto uma paz quando eu tô sentada atrás do meu computador, assim, que é impressionante. Mas como é que vai ser quando for a hora de aposentar daqui a uns anos, hein? Para virar a chave assim. Eu acho que a gente não aposenta, né? Não aposenta, não. A nossa profissão não aposenta, né? Não vai. A gente acaba conduzindo de outra maneira. E sem contar que, assim, nada impede de a gente ter outras profissões também, né? Sim. E qual seria a outra profissão que você gostaria de fazer? De repente, num paralelo, assim, com a advocacia. Paralelamente, não sei, doutor. Tem vontade de lecionar? Eu ainda vou fazer arquitetura. Arquitetura? Eu farei. Sério? Porque era a faculdade que eu faria no colegial. Mas eu acho que eu não escolhi o direito que me escolheu. Porque na hora H de prestar o vestibular, caiu. E a gente com 18 anos, a gente tem aquela insegurança, né? O que vai ser da minha vida? Falei, quer saber? Eu vou para o direito. O direito é seguro. E a gente não ama aquilo que a gente não conhece, né? O direito a gente começa a estudar, nós vamos ficando apaixonados pelos temas, e aí eu fui entrando de cabeça para a carreira jurídica, e aqui eu tô entrei na faculdade em 2001, 22 anos no mundo jurídico, mas eu falo que eu ainda vou fazer, nem que seja só para o meu prazer de conhecer a faculdade de arquitetura, mas eu ainda vou fazer. Você sabe que hoje era para ser segredo, não é? Mas eu estava comentando com as meninas que eu ainda vou fazer medicina. É mesmo? Eu não sei se... Sabe, eu sempre fui encantado com medicina. Eu tava comentando com alguém, falou, mas não fala para ninguém que alguém vai falar que eu sou maluco na minha idade, de fazer um curso de medicina, mas eu tenho vontade de fazer. Eu admiro 2 vezes, porque fazer um segundo curso não é fácil, né? E medicina eu não posso ter sangue. Não posso. Não posso mesmo. Eu, assim, para tirar sangue, eu tô no laboratório, eu já peço para eles me deitarem na maca, assim. Para não ver. Para não ver. Exatamente. Olha, pelo que eu pude perceber, assim, até pela sua fala, a senhora trabalha num ambiente muito gostoso, muito agradável, né? Assim, não tem... Mas, evidentemente, que onde há pessoas, existem conflitos, desentendimentos. Como é que você lida com isso no dia a dia ali? Com os conflitos, com os desentendimentos? Cada conflito é um, né? Cada pessoa é diferente. E a estratégia, assim, em relação a esses conflitos? A senhora adota uma postura mais apaziguadora ou gosta do conflito? Porque às vezes nunca gostei de conflito. Nunca gostei. Não gosto do conflito. E eu gosto da conversa, do diálogo, de buscar saber as razões. Diálogo, então, é uma estratégia? Sem dúvida. Sem dúvida, o diálogo... Eu adoro conversar, doutor. Adoro conversar. Então, imagina quando a gente tem que... Porque, às vezes, o problema que existe ali no ambiente de trabalho, ele é proveniente de alguma outra falha que a pessoa está tendo na vida, uma outra dificuldade. Então, sem conversar, você não consegue trazer a raiz do problema, né? E, assim, essa história de precisamos separar ambiente de trabalho com ambiente... Não tem como, né? É impossível. Você tem um problema familiar, alguém da sua família adoeceu, você tá triste,
possível você chegar no trabalho sorrindo, dando bom dia para todo mundo. E isso as pessoas percebem, né? E depois, indiretamente, com isso, você não tem a mesma paciência. Então, você tem que trazer aquela conversa mesmo, trazer e tentar buscar o que é de fato o problema que está acontecendo. Confesso que eu não tenho muitos conflitos para gerir, não. Mas a gente busca sempre conversando. E aquilo que não tem jeito... Aquilo que não tem remédio, remediado está. Exatamente. E em algum momento a doutora foi criticada ou recebeu algum feedback negativo? Doutor, engraçado que eu fiz até um treinamento esses dias que teve na Unis a respeito disso, sobre feedback. Veio um cara da Netflix, ele falando da importância do feedback para a gente melhorar. Eu nunca tinha olhado o feedback com bons olhos. Uhum. Eu tenho muita dificuldade de receber críticas. Sério? Tenho mesmo. Tenho, principalmente se for de pessoas próximas. E pessoas mais jovens também? Ou não? Não necessariamente, porque hoje tem tanta gente jovem, mais bem preparada que a gente, né? Mas eu tenho muita dificuldade de receber críticas. E confesso que esse treinamento, essa palestra, me abriu os olhos para buscar ver de uma outra maneira. O feedback e, enfim, vamos lá, vamos ver se eu consigo começar a encarar de uma outra maneira agora. Mas Então, a sua maneira de lidar com as críticas e com o feedback até então, ela não é muito... chateada. Sofria, provocava sofrimento. Eu levava aquilo para o lado pessoal, sabe? E falava, não. Mas a gente vai aprendendo, né? Como diz, tem um discurso, eu até comentei com os estagiários há um tempinho atrás, e ficou na minha memória. Tem um discurso do Steve Jobs, quando ele foi para a Ninfo, se eu não me engano, em Stanford, que ele fala que a vida é ligar pontos, né? A vida é ligar pontos. Ele dá o exemplo que ele fez faculdade de caligrafia e depois ele só foi usar isso posteriormente, quando ele foi fazer a diagramação do iPhone. E ele pensava, quando é que eu vou usar isso? Que isso? Você sabe que isso é questionado pelos alunos, né, hoje? E o feedback hoje, né, a crítica, a gente precisa começar a ligar os pontos. Porque quando ela começa a ser reiterada, é porque alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não está legal. Olha só, gente, olha quanta sabedoria, quanto insight bacana que está saindo daqui nesse momento. Eu quero te pedir, se você ainda não fez isso, está vendo esse aviãozinho embaixo aí, ó? Clica nesse aviãozinho, manda para aquele amigo, para aquela mulher ali embaixo, que precisa se inspirar numa liderança para poder fazer diferente. Clica no aviãozinho, manda para essa pessoa. Eu vou esperar aqui 5 segundos para você poder fazer isso. Clica no aviãozinho embaixo e já aproveita e interage aí no chat com a gente, tá bom? Se não quiser mandar o aviãozinho também, a gente marca um café, porque eu adoro conversar, gente. Adoro. Ai, que legal, muito bom. Olha só, eu quero aproveitar para convidá-lo, reforçando aqui, você que chegou agora, na semana que vem, no dia 21, nós entrevistaremos a Amanda Machado. Amanda Machado Xavier, eu falei Xavier ainda há pouco, que é Amanda Machado Xavier. Ela é uma das diretoras de uma multinacional, de uma grande multinacional aqui de Pouso Alegre, e vai compartilhar também a experiência de liderança no privado, na gestão privada, nas empresas, de liderar um ambiente também eminentemente masculino. Como é que está sendo isso para ela? E no dia 28, a doutora Estela. Então, já anota aí, já salva essa data para que você possa participar, nos dá a honra da sua participação, tá bom? Está sendo transmitido no YouTube também, Lagarta? Tá privado. Tá bom. Depois essa entrevista, esse bate-papo, nós vamos disponibilizar no YouTube também, tá bom? Então, continua conosco, aproveitando aqui para poder mandar um abraço para todos os meus
os meus alunos, para toda a galera lá do Unis. A doutora acabou de mencionar o Unis aqui. Um abraço para Vamos vocês. incluir no abraço Bom, os nossos estagiários lá os do estagiários. escritório, então. Muito bem. Qual o principal objetivo? Assim, vamos primeiro falar do seu grande objetivo, aquele que hoje não se fala mais objetivo, se fala o que te move hoje? Onde é que a senhora pretende chegar? Já alcançou assim um cargo de liderança, um cargo que é invejado até por muitas pessoas, mas onde é assim, qual o seu verdadeiro objetivo? Onde é que a senhora quer chegar? Hoje é tão difícil a gente pensar isso, né? A gente vendo assim essa desfragmentação do próprio noção de Estado, noção de república, é uma coisa que até a nossa ideia pessoal daquilo que se sonha, que se projeta na vida, ela perde um pouco os contornos, digamos assim, né? Eu acho que permanece mais a essência. Eu acredito que eu quero continuar trabalhando em prol do bem comum. Opa, isso... Em prol do direito. Eu gosto muito do direito público, dessa noção de... esses dias nós estávamos estudando, eu tenho feito uma pós-graduação de políticas públicas na Universidade de São Paulo. E eu tive uma aula com o Renato Giannini. Ele diz o seguinte: a grande diferença entre república e democracia. Democracia reside naquele direito igual de todo mundo. E a república está no abrir mão do que é seu pelo bem comum. E por isso que eu digo que, para mim, às vezes, torna um pouco confusa essa situação hoje, porque hoje é muito difícil se abrir mão de algo individual em prol do bem comum, até em razão de tudo que a gente vive, problemas de corrupção, enfim, né? Mas, para mim, essa noção republicana sempre foi muito forte mesmo, dessa defesa do que é comum. Do que é comum. Porque o que é comum é de todo mundo. A gente tem o hábito de pensar que o que é comum não é de ninguém. Você joga uma latinha na rua porque é rua, não é de ninguém. Não, a rua é de todo mundo. Né? E assim, eu gosto muito disso. Eu gosto de dar o exemplo do direito administrativo, que é o que eu gosto de trabalhar mesmo. Você levanta, você olha para o seu celular, recebendo uma mensagem ali, porque existe uma concessão de sinal. E aquilo é direito administrativo. Você pisa na rua, você está pisando numa calçada que é bem de direito comum de todos. É direito administrativo. Então, eu sou apaixonada pelo direito administrativo e, com isso, eu acho que eu levo o meu ideal de vida mesmo, de trabalhar em prol do bem comum. Então, a gente poderia dizer que o seu ideal de vida, será que a sua profissão, ela foi a escolha do concurso público, ela foi motivada por esse seu espírito de... Sem dúvida. Sem dúvida. O meu pai trabalhava nessa área, minha irmã mais velha começou a trabalhar nessa área. Então, assim, isso são coisas que a gente senta na mesa de casa e conversa. É engraçado porque a gente pensa em soluções para um bem, por exemplo, lá da nossa cidade que está um pouco largado. Por que o prefeito não faz isso, não faz aquilo? E se ele usasse esse instrumento? Olha que legal. Então, isso é coisa que a gente conversa em casa. Eu não tenho dúvidas de que a minha escolha pela procuradoria, e eu sempre quis procuradoria, eu sempre quis trabalhar com direito público. Inicialmente eu pensava que eu ia trabalhar com municípios, e logo quando eu me formei surgiram 2 concursos na época, que eram da GE e o da GU, na época. E eu fui de cabeça nos 2, falei, não, vou prestar. Olha, que legal, né? Se percebe o seguinte, que a pessoa ela utiliza das suas energias para alcançar um objetivo que não é dela. Um objetivo que
ela se doa, porque evidentemente existe doação, né, na atividade, se doa por aquilo que ela acredita. Então, o que te move seria o bem comum. Sem dúvida, doutor. É. É evidente que a gente tem salário, né? Ninguém. Hoje Mas, não dá assim, para se doar totalmente. não, mas assim, o grande combustível para Sem dúvida, doutor. Sem porque, dúvida. olha, trabalhar e ter salário é legal, mas você fazer o que gosta é muito Mas legal, eu né? repito, ninguém ama, ninguém gosta daquilo que não conhece. Quando você se dedica a entender uma coisa, a dominar aquela área, você aprende a gostar. Sabe que isso é muito verdadeiro? Eu sempre, muito embora tirasse boas notas na faculdade em Direito Penal, Direito Criminal, mas eu nunca fui afeito a essa área. E ontem, na FDSM, nós tivemos uma brilhante palestra do professor doutor Sérgio Leonardo, presidente, inclusive, da seccional mineira da UAB, e ele falou com tanto entusiasmo sobre o direito penal, o direito criminal, que você sabe que deu vontade assim de experimentar, sabe? Porque a gente às vezes fala de uma coisa que não conhece. E quando tem uma pessoa que vive aquilo, que conhece e que começa a transmitir o outro lado da coisa, você começa a refletir e falar assim, poxa, não está tão distante de mim assim, exatamente, né? Exatamente. O direito penal para mim nunca foi muito, nunca entrou muito nas matérias que eu me dedicasse mais. Mas eu brinco, eu tenho hora que direito penal e turbina de avião eu entendo do mesmo tanto. Nada. Brincadeira, gente. Eu ainda tenho algumas noções de teoria da imputação objetiva, Klaus Roxin, né? Nossa, tá melhor. Nossa, eu ainda lembro disso, mas se precisar sair da cadeia na minha mão, doutor... Vai ficar alguns dias lá? Vai. Mas olha, a doutora falou que você está fazendo atualmente uma pós-graduação na USP. E assim, como é que a senhora faz para se manter atualizada na sua profissão e conseguir, num ambiente de tantas mudanças, de tantas modificações nas normas, como é que a senhora consegue se manter atualizada? Doutora, é desafiador, né? É desafiador porque hoje os cursos nos demandam muito. Uma pós-graduação essa que eu tô fazendo. O que eu vejo, assim, eu estudo muito daquilo com que eu trabalho, né? Então, a gente acaba linkando uma coisa com a outra e assim vai se somando. Mas manter atualizado no direito, com essa profusão de material legislativo que a gente tem, é complicado. Às vezes, o meu marido, esses dias, me perguntou uma questão de direito de consumidor. Eu falei, meu amor, me dá um tempinho para eu estudar. Porque, não, é verdade. Porque uma coisa é eu te falar o que está no Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa é o que os tribunais estão decidindo hoje em dia. E hoje você não pode dar segurança jurídica para alguém sem saber o que o tribunal está falando. Então, assim, com aquilo que a gente não trabalha, a gente precisa de um tempo para estudar, para dar uma resposta, né? Ainda mais para a família. Mas e naquilo que a gente já trabalha, acaba sendo daí mais automático. Mas, assim, eu gosto muito de leitura e eu não gosto de televisão. Então, eu troco fácil um programa de TV por ler um livro. E hoje a gente tem muito podcast, né? Muito podcast. Essa ideia aí de live é muito bacana, porque a gente se intera em poucos minutos de alguns assuntos. O difícil é você saber quem seguir. Porque hoje tem muita gente. Muita gente, muita opção, gente, né? Eu acho que é bem por aí. Na pós mesmo, essa pós que eu estou fazendo, muitas aulas são virtuais. E ficam gravadas, então nós que temos acesso, de repente você está fazendo a aula e trabalhando ao mesmo tempo, que isso é recorrente, e aí você à noite volta lá e fala, não, peraí, deixa eu ouvir aquilo, porque estava fazendo sentido, mas eu não consegui, tive que atender alguém, tive que, né, às vezes um raciocínio de um recurso, de um prazo que você está fazendo, você precisa dar uma pausa ali, mas
Acho que é o desafio da vida para todo mundo hoje em dia, né? Se atualizar. É um desafio da vida. Eu estava comentando aqui em casa com a minha filha, caçula Yasmin. Beijo, Yasmin. Ela falando, papai, essa história do ChatGPT pode representar a revolução, a nova revolução tecnológica. O ChatGPT, para quem não conhece, é da OpenAI. Você pergunta algo para ele te dá uma resposta inédita, e a versão 4 agora é possível escrever um livro inédito, um livro com citações, referências bibliográficas, sem plagiar ninguém. Então, ela falou, representa a nova mudança. Eu fiquei pensando, meu Deus, como pode? Na nossa época a gente mal falava de internet, de computador. Hoje em dia já existe uma inteligência que utiliza aprendizado de máquina para poder te dar respostas inéditas. É maravilhoso isso. E acompanhar é muito difícil. É muito difícil. Eu também penso dessa maneira, mas a gente precisa. Precisa, né? Precisa. E a tecnologia, quando ela é bem utilizada, ela faz maravilhas na nossa vida, né? É verdade. Por exemplo, essa pós mesmo que eu estou dizendo, se eu precisasse 2 vezes por semana para São Paulo, sair daqui e voltar, talvez eu não conseguisse fazer. Né? Então, agora, como esse ChatGPT, eu já vi, não baixei ainda não sei como funciona, mas é uma ferramenta que a gente vai ter que dominar. Vai ter que dominar, e o desafio é administrar isso, porque a tecnologia, enquanto ferramenta, enquanto instrumento, ela, ok. A partir do momento que nós colocamos a tecnologia acima das pessoas, ou colocamos a tecnologia para pensar por nós, a gente ou fica preguiçoso ou começa a prejudicar as pessoas, né? Foi o que nós dissemos hoje. Na minha juventude, não, eu sou jovem, eu sou milênio, como diria. Eu sabia o telefone de todo mundo de cabeça, e todo mundo que estiver assistindo vai lembrar disso. Eu sabia placa de carro, gente, dos pais dos meus amigos, todo de cabeça. Isso eu mantive por um bom tempo. Hoje eu não sei o telefone de todo mundo da minha casa. Nessa viagem que nós fizemos, que eu fiz com os meus pais, a gente ficou no carro falando justamente isso. Qual que é o telefone da minha irmã? E um falava, da outra irmã, o outro falava. Porque a gente não sabe mais. Pois é. Isso é isso é da modernidade. Agora, escolher como se atualizar, que tá difícil, porque tem tantas opções também, né? Tá cada dia mais difícil você escolher aquilo que você precisa. É igual quando você vai no supermercado com fome e que você compra coisas que às vezes você nem precisa ou não vai usar. Hoje em dia, nessa questão educacional, de atualização também, a senhora concorda que tá assim? A gente tem muita opção? E assim, hoje tá todo mundo virando doutor em tudo. Não é? Não é verdade. Mas é verdade. Por exemplo, se eu quiser saber de um bom advogado aqui em Pouso Alegre, eu vou perguntar para o senhor, doutor Dimas, quem que é um bom advogado nessa área? Porque o senhor trabalha na área. Assim, não, olha, aquele cara nessa área, ou aquela mulher, enfim. Agora a gente abre e pergunta para o Google ou para o ChatGPT, e você não sabe quem está respondendo para você. Né? Eu agora vou começar um processo de escrita do trabalho de final de curso dessa pós-graduação, e eu falei isso justamente com a minha orientadora. Falei, doutora Cristiane, sabe qual que eu estou tendo dificuldade? A gente tem muito material e não sabe quem seguir. Então, me indica um material bom que, pela referência bibliográfica dele, eu consigo saber quais são os outros. Então, eu acho que hoje em tudo a gente vê isso, né? A gente tem uma dorzinha de cabeça, a gente joga no Google. Por que a gente tá com dor de cabeça? Aí tem 1 milhão de coisas explicando. Enfim, é a realidade atual. E a gente saber escolher nesse universo que é bom pra gente filtrar... É desafiador, né? É muito desafiador. A gente precisa aprender a se conhecer primeiro, né? Pra saber aquilo que busca. E... eu gosto de estudar, né? Gosto de estudar. E como é que... E a atividade física, doutora, tem feito?
Eu tenho que fazer, né, doutora? Assim, eu faço. Consegue? Não consigo, eu faço. Faço, sim, 2 vezes por semana, eu faço uma aula com o meu personal, 2 vezes eu faço pilates com a minha cunhada linda. Qual o nome dela? A Dani. Oi, Dani. Aí, e um dia eu faço yoga. Yoga, mas a minha yoga é virtual também. Eu faço pela internet. Olha, minha professora é de Cambuí, sim, aqui pertinho, e aí ela vai dando aulas, posturas, e a gente vai fazendo junto. Que bacana. E lazer? O que a senhora gosta de fazer nas horas vagas, além de trabalhar? Comer. Eu amo comer, amo experimentar. Agora eu estou nessa onda de experimentar vinho, aprender sobre vinhos. Adoro. Nossa, comer. Eu falo que eu tô com aquele instinto, desde quando a gente nasce, que criança conhece tudo pela boca, né? Conhece o mundo pela boca. Eu gosto de experimentar toda a comida para entender a cultura. Fala, vamos viajar? O que você quer fazer nessa viagem? Eu quero comer as coisas desse lugar. Por mais diferentes que sejam, muitas vezes eu dou aquelas erradas, né? Mas eu adoro fazer comida, inventar. Fazer cozinha também? Eu gosto. Qual que é a sua especialidade? Aquilo que você fala assim, faz e adora, que come e adora. É difícil a gente falar daquilo que a não, gente mas faz. Pode falar. Eu não tenho problema com isso. Eu falo. Se eu gosto de fazer as comidinhas e sei que a senhora tem aquela preferida, aquela que... Eu gosto de fazer um risotinho de shiitake. Eu gosto de fazer comida de uma panela só. Sabe essas comidas que você vai fazendo tudo junto, assim? Eu não sei fazer, mas eu acho que deu uma coisinha ali. Deu. Você coloca lá para voltar. Voltou, né? Bom, nós tivemos um pequeno probleminha, um probleminha técnico, mas já está voltando aqui, está piscando, não sei porquê, mas já volta. Olha só, aproveitando esse break, para poder dizer o seguinte... A OAB Pouso Alegre, ela está criando esse momento aqui para aproximar a advocacia do sul de Minas às pessoas, colocar os advogados aqui de uma maneira mais próxima. Eu quero aqui agradecer demais, não acabou ainda, mas... Eu quero agradecer demais, primeiro a você que está aí, que ficou aí até agora nos assistindo. Agradecer também ao Dudu, Eduardo Lagata, que está aqui conosco nos bastidores, mas de uma maneira muito especial, agradecer a doutora Paloma Nicoletti, que está aqui. Eu que agradeço. Nossa, uma honra. E Pouso Alegre, é legal a gente conseguir ter esse acesso. Pouso Alegre é uma cidade cosmopolita, né? Todo mundo é de fora de Pouso Alegre. Todo mundo de fora. Pode desligar e ligar de novo. Tivemos um pequeno probleminha, estamos interrompendo aqui, voltando. Pronto. Voltamos. Peço desculpas, houve um pequeno... Entrou uma chamada, na verdade, alguém me ligou, e aí interrompeu a chamada. Pronto, olha. Obrigado, Dudu, pela assistência aí. Olha só, agora eu sei que foi um momento assim, de grande aprendizado para todos nós. Eu quero agradecer imensamente a doutora Paloma Nicoletti pela presença aqui, pela capacidade que ela tem de inspirar a todos nós. E agradecer a você que ficou aí até agora. E agora, eu gostaria de pedir à doutora Paloma que nos falasse as últimas palavras, assim, o seu último comentário nesse dia para as mulheres que estão nos assistindo. Qual é a palavra que a senhora traz para as mulheres hoje, nesse mês de março, um mês dedicado às mulheres, que para mim deveria ser todos os dias, mas nesse mês de março, qual é a palavra que a senhora traz para as mulheres aí? Coragem, né? Coragem. Vamos em frente. A vida está aí para a gente conquistar aquilo que a gente quiser. Basta batalhar, estudar e nós alcançamos aquilo que está à disposição para todo mundo aí.
e que cada um sonha. O senhor podia ter falado que ia perguntar isso para mim, né? Eu tinha pensado em alguma coisa mais elaborada. Não, mas Brincadeira, coragem, essa doutor. palavra coragem é tudo. Coragem é o que tira a gente de manhã de casa, né? É coragem em todos os sentidos. Vamos para a vida, vamos para a luta, vamos viver. Vamos. Eu tenho medo de avião, doutor. Tem medo de avião. Eu enfrento. Ando bastante até. Coragem. O que vem depois sempre compensa aquilo que o contratempo do caminho. Olha, inspiradoras as palavras. Agradeço imensamente a doutora Paloma Nicoletti pela presença. Muito obrigado. Correção. É Paloma Inayá Nicoletti da Silva. As pessoas aqui me conhecem como Paloma Nicoletti. Mas é completo. Paloma Inayá Nicoletti da Silva. Paloma Inayá Nicoletti da Silva. Muito obrigado pela sua simpatia, pelas palavras maravilhosas que foram faladas. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 19h30, dia 21, com a Amanda Xavier Machado. Amanda Machado Xavier, melhor dizendo. Vamos falar o nome corretamente. Muito obrigado a vocês, a todos que ficaram aí até agora. Obrigado, doutora. Muito obrigada pelo tudo de bom, viu? Né? Eu que agradeço. Sucesso no projeto aqui. Muito obrigado. Se precisar de nós estamos à disposição. Obrigado. Valeu, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau.